Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, ok, turma? O componente curricular a ser estudado hoje, ciências. Então, nessa nossa aula, o aulão de revisão, eu vou abordar com vocês assuntos que já foram trabalhados anteriormente, né? Como as características gerais de alguns vertebrados, aves, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. E voltado para a química, o estudo dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos, relembrando também o estudo da nossa eletrosfera, ok? Então, para início de conversa, eu apresento aqui para vocês o grupo das aves, deixando bem claro que as aves são animais vertebrados de sangue quente, homeotérmicos. As penas é uma característica exclusiva delas. Elas, por quê? Porque permitem o voo, né? Serve como isolante térmico e funciona também para camuflagem, certo? E como atrativo sexual das aves. Habitualmente, é o macho que possui uma plumagem exuberante, né? Chamativa, como o pavão, né? Que possui o corpo revestido aí de penas exóticas, ok? O voo é uma importante adaptação das aves, porque lhes permitem o quê? Habitar diferentes ambientes, no caso aí, fugir dos predadores também, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, como a águia, certo? E nós temos aqui alguns grupos que se destacam dentro das aves. Eu tenho as carinatas, que são aves que apresentam a quilha, né, no osso externo chamado de carena e possuem músculos peitorais bem desenvolvidos, ok, turma? No caso aí, que são responsáveis pelo batimento das asas. E tenho as ratitas, no caso aí, que são aves que não apresentam carena no externo e são incapazes de voar, como o avestruz, como a ema, que são já aves de grande porte, ok? Então, a pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas urobigianas, que são situadas sobre a região posterior do corpo das mesmas, acima da cauda, e ajudam na hidratação, sim, da pele ao secretar um óleo. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, que é a siringe, né? Muito conhecida. E a respiração das aves é realizada pelos pulmões, é uma respiração pulmonar. As aves, elas apresentam um bico rígido e devido à ausência de dentes, o alimento não passa por trituração na boca. O tubo digestivo apresenta algumas adaptações, como a presença do papo e a presença também da moela, onde o alimento fica um tempo sendo amolecido no papo, certo? E posteriormente triturado lá na moela. Com relação ao sistema digestório das aves, é completo, porque inicia no bico e termina na cloaca, tá bom? Pois a excreção acontece na cloaca. O sistema reprodutor das aves, deixando bem claro para vocês que as aves elas são animais ovíparos, ou seja, né, elas produzem ovos. A casca é formada por carbonato de cálcio e, por ser bem porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente onde se encontra esse ovo, ok? Outro grupo que foi estudado, reforçando com vocês, os peixes.
né? Então, os peixes, eles são animais vertebrados, aquáticos, de corpo recoberto de escamas, respiração branquial, ok, turma? Não esqueçam, e sangue de temperatura variável. São encontrados nas águas salgadas dos mares e oceanos e nas águas doces dos rios, lagos, açudes e até em pântanos. Com relação à classificação dos peixes, os peixes eles podem ser classificados em ósseos ou cartilaginosos. Então, os peixes ósseos, né? Quando eu falo, são todos os peixes que possuem vértebras bem formadas, certo? E membros, no caso aí, mantidos por raios divergentes, ou seja, artes ósseas que servem de esqueleto, ou seja, de nadadeiras, não é porque os peixes eles vão apresentar nadadeiras anal, caudal, peitoral, dorsal, tá certo? Então, divide-se em dois grupos principais, né? Os peixes de barbatana lisa e os de barbatana bastante espinhosa. Então, entre eles estão quem? O atum, eu posso citar a sardinha, eu posso citar o bacalhau, o dourado, o peixe-espada, o cavalo marinho. Quando se trata de peixes cartilaginosos, turma, são os peixes que não possuem ossos, apenas eles apresentam cartilagens que dão sustentação ao corpo deles. E entre eles estão os tubarões, estão as arraias, né? E quando eu falar de reprodução dos peixes, deixando bem claro que a reprodução desses seres, em sua maioria, se dá pela desova. A fêmea, no caso aí, libera os óvulos em águas bem calmas e em seguida o macho lança sobre eles os espermatozoides. Estes ovos eles ficam agrupados, formando uma espécie de gelatina. Muitos deles são devorados por outros peixes bem maiores. Uma pequena parte se desenvolve e se transforma em alevinos, ok? A respiração dos peixes, no caso aí, né, é a respiração branquial. Eles respiram por intermédio de brânquias, que são chamadas popularmente de guelras, tá bom? E que são, em geral, 4 pares, né? 2 em cada lado da cabeça. São protegidas por uma membrana, o opérculo, que se abre e se fecha regularmente durante esse processo de respiração. Estão ligadas, né, no caso aí, às paredes laterais da faringe, deixando bem claro para vocês. Ok, turma? Outro aí assunto que foi abordado foram os répteis, né? Então, são animais pecilotérmicos, ou seja, são incapazes de manter a sua temperatura corporal constante. Eles necessitam do calor do ambiente para a regulação da temperatura do corpo. Com relação à reprodução dos répteis, a maioria, certo, são ovíparos. Apenas algumas cobras, apenas alguns lagartos são ovovivíparos. Apresentam fecundação interna, sim, onde o macho introduz os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. O sistema digestório é completo dos répteis, porque eles apresentam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e termina na cloaca, onde acontece o processo de excreção, certo? A circulação dos répteis é uma circulação fechada, sim, porque acontece ali somente no interior dos vasos, né? Dupla e completa. Os répteis, eles apresentam respiração pulmonar, ok? Outro grupo, reforçando com vocês aqui o estudo, né? E revendo
o grupo dos anfíbios. Observando aqui a imagem, podemos perceber que a digestão dos anfíbios ela é processada no estômago e no intestino. Embora possam ter duas fileiras de dentes, os anfíbios eles não mastigam suas presas. A língua deles é bem desenvolvida, tirando pelos anuros, né? É um exemplo. E usada na captura de insetos, certo? Então, a pele dos anfíbios ela é lisa, vascularizada e permeável. Os anfíbios, turma, não ingerem água. Ela é obtida através da própria pele, que também executa a troca gasosa entre o sangue e o ar. A respiração nos anfíbios adultos ocorre por meio de algumas estruturas. Os pulmões, por exemplo. A pele também ajuda e na mucosa da boca e da faringe. Quando eu falo de reprodução de anfíbios, eu tenho que voltar à reprodução dos anfíbios, não é? Porque é certa para a reprodução que sexuada, né? Geralmente com fecundação externa, onde a fêmea elimina os óvulos na água e o macho despeja os espermatozoides sobre eles. Os embriões se desenvolvem em forma de larvas, né, que passam pela metamorfose, originando aí os adultos, ok? Então, por isso que eu posso dizer que os anfíbios, eles apresentam vida dupla, né? Porque quando no período larval, eles ficam na água, ok? E na fase adulta, eles ficam em terra. E me referindo ao grupo de anfíbios, certo? Os anfíbios, eles se classificam em alguns grupos, como anuros, urodelos e ápodes, certo? Deixando bem claro para vocês. E um outro grupo que foi estudado e reforçando com vocês, turma, foi o estudo dos mamíferos. Verificando algumas características e relembrando com vocês, se caracterizam os mamíferos pela presença de pelos pelo corpo de glândulas mamárias nas fêmeas. Claro, apresentam uma variedade de modos de alimentação. A presença dos dentes contribui bastante para que possam explorar diversos tipos de alimentos. Os mamíferos, claro, de acordo com o processo de alimentação deles, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros, como vocês já estudaram anteriormente. A respiração desse grupo de mamíferos é exclusivamente o quê? Pulmonar. O sistema circulatório é fechado. Inclui o coração, né? O coração, ele apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Reprodução é sexuada, porque apresentam sexos separados. Existe o macho e a fêmea. Então, o sistema nervoso dos mamíferos é altamente complexo, o mais avançado dentre todos os vertebrados. Ok, turma? Não esqueçam desse detalhe. E voltando aí para a química, vamos aí relembrar, ok? Do estudo dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos. Isótopos, isóbaros, isótonos são classificações dos átomos, dos elementos químicos presentes lá na tabela periódica de vocês, ok? De acordo com a quantidade de prótons, de acordo com a quantidade de elétrons e nêutrons presente em cada um deles. Os isótopos, reforçando com vocês, são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. Olha aqui os isótopos, mesmo número de prótons. Então, eu posso perceber que o número atômico ele fica na parte inferior, ok? E o número de massa fica na parte superior.
Comparando esses dois elementos, eu posso perceber que o primeiro elemento tem número atômico 12 e o elemento ao lado, número atômico 12, ok? E o número de massa, diferente. E quando eu falo de número atômico, né, são os números de prótons, ok? Então, já os isóbaros, né, são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, ou seja, 28 e 28, ok? E número atômico diferente. E os isótonos, né, são aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons, ou seja, número de massas diferente e números de prótons ou números atômicos também diferentes, mas o número de nêutrons são iguais, ok? Se você diminuiu 28 menos 12, você encontrará um resultado, e 30 menos 14, você também encontrará um resultado que serão iguais, ok? Deixando bem claro para vocês. Então, reforçando, vamos lá novamente. Os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, ok? No caso aí, e diferentes números de massa. Os isóbaros são átomos distintos, diferentes, né? Elementos diferentes, os quais apresentam o mesmo número de massa e número, no caso aí, atômico diferente. Reforçando, os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, os quais apresentam diferentes números, no caso aí, atômicos de prótons e diferentes números de massa, mas apresentam o mesmo número de nêutrons, ok? Se você diminuir aqui esse elemento A, 28 menos 12, você encontrará um resultado. 30 menos 14, você encontrará o mesmo resultado, ok? E reforçando com vocês a nossa eletrosfera. A eletrosfera, turma, eu falei para vocês que é uma região onde os elétrons, eles ficam girando ao redor do núcleo, em órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, ok? Podemos observar que na parte centralizada eu tenho os prótons e os nêutrons, não é verdade? E ao redor eu tenho aqui os elétrons que ficam girando ao redor desse núcleo, né? Em órbitas circulares, como eu falei para vocês. Deixando bem claro que a nossa eletrosfera, ela é dividida em 7 camadas. Essas 7 camadas, elas recebem as letras do nosso alfabeto. Quais são elas? Camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P, camada Q. De acordo com a distância, questão de prova, de acordo com a distância entre ela e o núcleo, sendo a camada K, né, a mais próxima e a menos energética. E a camada Q, a mais afastada, porém a mais energética. Então, regras da nossa eletrosfera. Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos também o nível de energia e a quantidade máxima de elétrons. Ah, professora, como é que funciona isso? Vamos lá. O K, não é? 2 elétrons. O L tem 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons. A camada O é composta por 32 elétrons. A camada P é composta por 18 elétrons. E a camada Q por 2 elétrons. Ok, turma? Deixando bem claro que os prótons, né, apresentam cargas
positivas, ok? Os nêutrons, como diz o próprio nome, apresenta neutralidade total, tá bom? E os elétrons apresentam cargas negativas. Então, turma, um abraço grandioso meu, da professora Sádiva. Bons estudos para vocês. Essa foi a nossa revisão. Estudem para valer e boa prova, ok?